Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? A gente vai dar continuidade às gravações para o nosso canal e agora a gente vai falar de um tema muito importante para as tuas provas do Enem e também para aqueles que vão fazer as provas dos Correios. A gente vai falar sobre demografia, na verdade, fazer uma introdução à demografia, destacando alguns conceitos de grande relevância. Eu coloco para vocês aqui, ó, o nosso primeiro conceito de grande relevância é uma taxa chamada de taxa de natalidade. Aí tu pode pensar assim, Thiago, eu já sei o que é natalidade. Perfeito, mas aí vamos entender como ou o que é de fato natalidade de acordo com o IBGE. Para o IBGE, a taxa de natalidade, ela representa pra gente, olha só, o número de nascimentos, só que eu vou abreviar bem aqui e vou colocar uma palavrinha muito importante, o número de nascidos vivos, certo? E esses nascidos vivos a cada grupo de 1.000 habitantes. Então eu vou colocar assim, ó, a cada 1.000 habitantes de uma determinada localidade, de uma determinada área. Então, por exemplo, imagina que nesse contexto a taxa de natalidade no Brasil seja de 22. Como é que tu entende isso aqui? Que a cada 1.000 pessoas nós temos 22 ou 22 nascimentos de pessoas que nascem vivas e permanecem vivas. Inclusive tem uma equaçãozinha para a gente entender a taxa de natalidade, que ela de vez em quando ela aparece em prova, então eu vou colocar aqui para vocês, ó. A equação da taxa de natalidade é assim, ó. Nós temos a taxa de natalidade, que seria para a gente uma divisão aqui entre o número de nascimentos, mas vou colocar os nascidos vivos, que é muito importante, como eu falei para vocês, dividido pela população total, que é pela população absoluta. Então a gente vai dividir pela população absoluta, que também é a população total, e nós multiplicaremos isso aqui por 1.000 para entender que nós estamos analisando um espaço amostral de 1.000 habitantes. Então essa aqui é a nossa formulazinha, a nossa estrutura, a nossa equação para entender taxa de natalidade. Não quer dizer necessariamente que tu precises saber dessa equação. Entretanto, eu coloquei aqui para ilustrar. A nossa segunda taxa importante, vou colocar bem aqui a taxa de número 2, ela é para a gente a nossa taxa de mortalidade. Vou usar só o termo mortalidade, pode ser assim? Então, a taxa de mortalidade. Tiago, como é a mortalidade para o IBGE? Para o IBGE, a taxa de mortalidade é muito parecido com a taxa de natalidade, mas ao contrário. A mortalidade, ela representa o número de óbitos, tá? Número de óbitos a cada grupo de 1.000 habitantes. Então, eu vou colocar aqui, ó, a cada grupo de 1.000 habitantes também a mesma coisa que estava lá em cima. Então, nós temos aqui essa sendo a nossa taxa de mortalidade. Ah, uma coisinha. Se está te interessando por esse tipo de conteúdo, dessa mesma maneira, desse mesmo formato, deixa o teu like, te inscreve no canal, tu não vai te arrepender. Eu vou continuar a produzir conteúdo, a gente vai produzir tudo que vier do Enem nesse mesmo formato, nessa mesma estrutura. E esse materialzinho que eu estou escrevendo aqui para vocês, ele também vai estar disponível para download. Eu vou deixar ele para a gente num drive para que vocês também possam ter acesso a esse material. Perfeito? Então vamos lá. Além da taxa de mortalidade, nós temos também uma outra taxa, que é a taxa de número 3. Ah, Thiago, cadê a fórmula da natalidade? Eu vou colocar, porque basicamente a gente vai usar a natalidade lá em cima e só vamos mudar aqui em cima o número de óbitos, beleza? Aqui embaixo poderia colocar, mas enfim, para a gente não perder tempo. Bora falar então da taxa de fecundidade. Essa aqui confunde a cabeça de muita gente. A taxa de fecundidade, ela representa, escuta bem,
o número médio de filhos por mulher em sua idade fértil. Aí tu pode pensar assim, Thiago, como assim o número médio de filhos por mulher na sua idade fértil? E que idade fértil é essa? Vou colocar bem aqui, ó. O número médio de filhos por mulher. E para o parâmetro da ONU, essas mulheres estariam na sua idade ou no seu tempo fértil. Por isso tem uma idade inicial e uma idade limite, que seria justamente de quanto? Para o parâmetro da ONU e do IBGE, de 15 até 49 anos. Já há discussões, inclusive bem avançadas, para reaver essa idade, para expandir um pouquinho mais essa taxa de fecundidade, que também pode ser chamada de fertilidade, beleza? Vamos lá. Além da taxa de fecundidade, que pode aparecer para vocês assim como 2, o que significa isso? 2 filhos em média por mulher no seu período fértil. Logicamente que a gente sabe que existem algumas situações em que as mulheres têm filhos muito mais cedo ou um pouquinho mais tarde, então é preciso analisar cada padrão em forma particular, mas levar em si esse padrão mais generalizado para entender os dados estatísticos do IBGE. A gente tem também aqui o nosso quarto tópico, que é o nosso quarto conceito, que é a taxa de mortalidade, a mortalidade infantil. Thiago, como é que eu faço para entender mortalidade infantil? Eu sempre ouço falar, é relativamente fácil, acompanha comigo. Se tu quiser analisar a mortalidade infantil, eu vou colocar bem aqui, ó. É o número de óbitos de crianças recém-nascidas que tem entre 0 a 1 ano. Então, o número de óbitos de crianças, tá? O número de óbitos de crianças que apresentam ou que têm idade certo? De 0 a 1 ano. E isso aqui também é a cada 1000 nascidos vivos. Então, aqui, a cada 1000 nascidos vivos. Thiago, como assim? Pode aparecer para vocês que a taxa de mortalidade infantil é 16. Quer dizer o quê? Que a cada 1000 nascidos vivos naquela população morrem 16, certo? Então, praticamente ou quase sempre a gente vai analisar esse a cada 1000 nascidos vivos, a cada 1000 óbitos, porque justamente, ou a cada 1000 habitantes, perdão, justamente isso aqui ajuda a gente a ter um parâmetro e esse espaço amostral, ok? Tá ficando mais ou menos assim o nosso esqueminha. Vamos passar para mais um conceito de grande relevância e esse vou pedir para vocês ficarem muito atentos, porque ele sim pode trazer algumas complicações para a tua cabeça. O nosso conceito de número 5, o conceito chamado de crescimento, olha o termo, crescimento vegetativo. E é o crescimento dos vegetais, nada a ver. Crescimento vegetativo é o crescimento natural da população. E esse crescimento natural da população, ele leva em consideração a diferença entre duas taxas, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, a palavra que vai definir para vocês o crescimento vegetativo é essa aqui, ó, o crescimento natural. É como a população se comporta, cresce, decresce num determinado período, naturalmente falando, sem analisar os contextos de crises migratórias, ok? Então, para a gente analisar o crescimento vegetativo, ele pode se comportar de 3 formas. Eu costumo dizer que são 2 que de fato ocorrem, mas para a tua prova, ele pode se comportar de 3 formas. Existem situações
em que a taxa de natalidade ela é maior do que a taxa de mortalidade. Quer dizer isso? Está nascendo mais gente do que morrendo. A minha população começa a crescer. Existem situações em que a taxa de natalidade é igual à de mortalidade. Existe hipoteticamente, mas existe um estudo sobre o tal crescimento zero, tá bom? E existem situações em que a taxa de natalidade ela é menor do que a taxa de mortalidade. Espero que esteja certo esse negócio aí de maior, menor é igual. Mas pelo menos eu tô falando aqui, né? Está inserindo a matemática aqui, pode ter uma complicação, mas eu acho que está certo para um lado e para o outro. Então, olha lá. Natalidade maior que mortalidade. O crescimento vegetativo, ele tende a ser um crescimento vegetativo positivo. Agora entende. Não quer dizer que é positivo que a população está crescendo muito rápido. Pode ser que seja positivo, um crescimento relativamente lento. Quando as duas taxas são iguais, nós temos um crescimento chamado de nulo, certo? Nulo. A população alcançou o crescimento zero, estagnou. E quando a mortalidade é maior que a natalidade, nós temos um crescimento chamado de negativo. Ok? E aqui nós temos já 5 conceitos importantíssimos para vocês. Espero que estejam acompanhando, organizando as ideias, que esteja conseguindo deixar tudo claro aqui para vocês, porque esse é o mais importante de tudo, tá bom? Agora vamos lá. Continuando nos nossos conceitos, ainda falando sobre alguns conceitos importantes, eu quero falar sobre crescimento demográfico. Mas antes de falar sobre crescimento demográfico, eu vou falar no ponto 6. E a gente vai construir bem aqui o que nós chamamos de saldo migratório. Thiago, o que significa saldo migratório? Saldo seria o resto, né? Bora colocar assim, esse resto migratório. Quer dizer então que o saldo é positivo, o saldo é negativo, a gente perdeu mais gente, perdeu menos gente? Calma lá. Toda vez que pensarmos em saldo migratório, temos que analisar a taxa de saída. Para quem não lembra, a taxa de saída é chamado de emigração, a quantidade de pessoas que emigrou, ou seja, a quantidade de pessoas que saiu desse país. Então nós temos a saída e temos que analisar também a quantidade de pessoas que entraram nesse país, que é a taxa de imigração, que representa para a gente a chegada ou a entrada de cidadãos em um determinado país. Então nós temos o contexto de entrada. E de novo, se te interessar por esse conteúdo, não esquece de te inscrever no canal. A gente vai fazer muitos vídeos para vocês. Não te esquece de deixar o teu like aí, que é muito importante para dar aquela força, para a gente continuar a produzir conteúdo para ti. Não vale nada, não custa nada, mas para a gente tem um valor gigantesco, principalmente no estímulo para a produção, ok? Então olha aqui, esse saldo migratório importante, o que vai ser? O saldo migratório, vou chamar somente de SM. Ele vai ser a diferença entre a quantidade de pessoas que entrou no meu país, que é justamente as taxas de imigração, menos a emigração, que é a saída. Dependendo do contexto de guerra, contexto de um êxodo muito grande, uma diáspora, podemos dizer assim, uma perseguição, a gente pode ter ali uns movimentos migratórios até meio que conturbados, guerras, que vão mexer com esse saldo migratório diretamente. E para entender no que esse saldo migratório influencia de fato, eu posso colocar assim, ó, o saldo migratório, ele vai influenciar de fato no nosso crescimento populacional, que nós chamamos de crescimento demográfico.
Não confunde, presta atenção, não confunde crescimento demográfico com crescimento vegetativo, tá? O crescimento demográfico ele vai funcionar da seguinte forma, da seguinte maneira. Ele é a diferença entre, presta atenção, ó, crescimento, vou colocar bem aqui, ó, o tal do crescimento demográfico. Tiago, o que é o crescimento demográfico? É quando eu somo duas coisas. Eu vou ter que somar primeiro o CV. Lembra o que é o CV? O crescimento vegetativo, ou seja, aquela diferença entre natalidade e mortalidade. E eu somo isso aqui com o SM. O que é o SM? O saldo migratório. A soma disso aqui para a gente vai trazer aquilo que nós chamamos de crescimento demográfico, que é o crescimento absoluto, que é quando eu sei o quanto de fato a minha população cresceu ou decresceu. Um outro conceito que se tu perderes, tu vais ter problema na tua prova, conceito 8. Vou colocar aqui, ó, densidade demográfica. Tiago, mas o que é a tal da densidade demográfica e como eu entendo essa densidade demográfica? É simples. A densidade demográfica representa justamente o quê? A concentração de pessoas em uma determinada área. Essa área, para o IBGE, ela vai ser medida em quilômetros quadrados. Então, a gente tem ali a concentração de habitantes por quilômetro quadrado. E, claro, quando eu falo de concentração de habitantes por quilômetro quadrado, estamos falando de uma densidade demográfica alta, quando há uma grande concentração. Mas existem situações em que a concentração é relativamente baixa. Então, a densidade demográfica representa, vou colocar para vocês como nos outros, o número para o IBGE, tá? O número de habitantes. Esse número de habitantes a cada quilômetro quadrado. A cada quilômetro quadrado. Isso aqui para a gente é a densidade demográfica, é a concentração populacional. E daqui eu parto para dois conceitos, os dois últimos conceitos, que vai ser a ideia de um país, primeiro, 9, um país chamado de país, país populoso, e um país 10, que seria um país chamado e caracterizado por ser um país povoado. Diferença entre os dois conceitos, populoso e povoado. Um país populoso, ele representa pra gente um país que tem essa setinha para cima, vai te acostumando, é alto, tá? Uma elevada população total. Só que substitui essa elevada população total, tu não vai usar o termo população total, usa o termo população absoluta, que é o total de habitantes. Então, por exemplo, o caso do Brasil, uma elevada população absoluta, uma grande quantidade de pessoas. Uma elevada população absoluta. Isso é o que nós chamamos de país populoso. E o país povoado? O país povoado é aquele país que apresenta o quê? Aquele país que apresenta elevadas taxas de concentração demográfica, ou seja, que apresenta elevada densidade demográfica.
olha só que top. Elevada densidade demográfica. Então, essa é a diferença entre o país populoso e o país povoado. A questão da população absoluta e a população demográfica. Densidade demográfica. Pode ter condições em que, sim, escuta bem, o país seja populoso e ao mesmo tempo também seja povoado. E para fechar agora, de fato, dois conceitos importantes. Um, você já ouviu falar direto, e eu preciso elucidá-lo com vocês, que é o conceito 11, chamado aqui de IDH, ou Índice de Desenvolvimento Humano. Toda vez que tu pensares em IDH, na verdade tu não precisa gravar o que é o IDH, mas tu precisa saber como que o IDH varia de um local para o outro, porque tem regiões que tem IDH maior ou IDH menor. São três fatores que tu não podes esquecer quando tu ouvires falar sobre IDH. Primeiro fator que tu não podes esquecer, IDH, a escolaridade, alfabetização ou nível de instrução. Mas eu vou usar só a escolarização. Grau de instrução de uma determinada população é um dos primeiros e, para mim, o principal fator que influencia no IDH. Além da escolarização, temos um segundo, que é a tal da renda per capita. Ok? A renda per capita. E o terceiro, que é a longevidade ou expectativa de vida. A longevidade, também conhecida como expectativa de vida. Esses três são os fatores que influenciam diretamente no IDH de uma determinada nação, de uma determinada população, de um determinado país. E lembra comigo de uma coisa. Desses três aqui, ainda há um questionamento sobre o IDH relacionado à renda per capita. Porque, apesar de ser um dos fatores do IDH, uma das variáveis do IDH, ela não serve de fato para medir o desenvolvimento de uma determinada população. Porque pode ser que a renda per capita, a riqueza dividida pela população, ela seja alta. Entretanto, ela está extremamente o quê? Concentrada. É por isso que também, além do IDH, hoje fala-se muito do índice de Gini. Esse índice ele serve para medir justamente o quê? Disparidades socioeconômicas e desigualdades. Então, ele mede disparidades socioeconômicas e desigualdades. Nessa medição de disparidades socioeconômicas e desigualdades, uma coisa tem que lembrar. Esse índice ele vai de 0 a 1, onde 0 seria o país mais igualitário que nós temos, ou seja, aquele que apresenta o maior índice de igualdade, e 1 seria o mais igual. Então, o mais desigual. Então, para cá eu tenho maior igualdade, vou colocar bem aqui, quando caminho para 0, e para 1 nós temos a desigualdade. O Brasil, como tu sabes, está ainda como um país que está se aproximando muito mais do 1 do que do 0. E as desigualdades são medidas pela concentração de renda, pelo acesso a serviços e também pelo acesso a políticas públicas básicas e a precariedade que essas políticas também são oferecidas para a população. Então, galera, fechamos. Como eu disse, material já vai estar disponível para vocês baixarem, esse pequeno material aqui. Falamos de 12 conceitos muito importantes e a ideia é que na nossa próxima aula já venhamos a falar sobre pirâmides etárias. Organizar essas pirâmides etárias na cabeça de vocês, mas eu peço para vocês, deixa teu comentário, tua dica, tua opinião, tua dúvida, tua crítica, deixa aí nos comentários e pede também alguns conteúdos para a gente gravar com mais urgência que tu estejas precisando. Um forte abraço para vocês, espero que fiquem bem, a gente se encontra na próxima oportunidade. Valeu!
Beijo para todos. Tchau, tchau.